Você, micro e pequeno empreendedor, já parou para pensar como a reforma tributária vai afetar o seu negócio? Será que ela vai mudar a forma como você lida com seus clientes, a forma como você ajusta os seus preços e a forma como você também planeja o futuro da sua empresa? Eu sou a Samara e esse é o canal da Contabilizei, o maior escritório de contabilidade do Brasil. Hoje eu vou contar com o apoio e a presença do Diego, só para ele descomplicar esse tema pra gente. Então fica conosco que tem muito bate-papo bom pela frente. Diego, para a gente começar aqui a nossa conversa, queria que você explicasse para a gente o que muda no valor dos impostos com a chegada da nova reforma tributária. Olá, pessoal de casa. Olá, Samara. Claro, vamos falar a respeito desse tema. Bem, a reforma tributária, ela consiste na simplificação da sistemática de tributação sobre consumo. Na prática, a gente vai ter a substituição, a unificação, na verdade, de 5 tributos, né? O IPI, o ICMS, o ISS, o PIS e a COFINS. Esses tributos vão se derivar em 2, no caso do IPI ele vai ser substituído pelo imposto seletivo, enquanto que PIS, COFINS, ICMS e ISS vira o IVA, que é o imposto sobre o valor adicionado ou valor agregado. Estima-se que esse IVA ele vai ficar em 26,5%. Então, na prática, se consiste na unificação desses tributos, que vai ser o IVA, e que pode ficar em 26,5%, podendo ser mais ou menos. E, Samara, tem um ponto importante que vale a pena comentar, que é que esse IVA, esse imposto, né, único sobre consumo, ele vai ser gerido por 2 entes, né, pela União e pelos estados e municípios. Então, o que significa isso na prática? Que a gente está falando de um IVA dual, ou seja, ele é um imposto único no final do dia, mas a gestão, né, a repartição, a fiscalização, enfim, vai ser gerido por 2 entes, né, por 2 grupos, na verdade, né, o ente federal e o ente estadual e municipal. Boa. E você comentou também que tem um valor estimado de 26,5%, né? Ele pode ser menor, pode ser maior, depende das votações que ainda vão ocorrer ao longo dos próximos dias. Perfeito. Sim. Essa alíquota, né, que a gente fala, que é o percentual, né, do IVA, ela pode sim ser fixada em um valor maior que os 26,5%, que é o que está sendo veiculado, ou um valor menor. O que na prática define, né, se vai ser maior ou menor? Basicamente, são todas as reduções, né, concessões que serão feitas, né, porque no final do dia, apesar da reforma tributária significar um processo de simplificação, o que se busca também é uma manutenção da carga tributária atual, ou seja, fazer com que essas mudanças não resultem num aumento de carga tributária tanto para as empresas quanto para o consumidor final. Claro, tem algumas particularidades, alguns pormenores que a gente vai explorar ao longo desse vídeo, mas a princípio é o que se busca, então, na prática, sim, a alíquota final ela pode mudar. Pensando agora nos micro e pequenos empresários que estão assistindo a sua explicação, o jeito que eles pagam impostos hoje no Brasil vai mudar? Tem alguma adaptação, tem algum ajuste que precisa ser feito ao longo do caminho? Bem, a reforma tributária ela tem diversas etapas, né? Acho que a gente teve uma primeira etapa que foi a aprovação lá em dezembro, da emenda constitucional 132, que eu costumo dizer que é a espinha dorsal, né, o esqueleto da reforma tributária. A partir da reforma tributária derivam-se projetos de leis, né, ou PLPs. Então, o mais famoso é o 68 aí, né, que basicamente traz quais são as regras, né, da CBS e IBS, as reduções que a gente já falou aqui, entre outras coisas. Depois da aprovação do PLP 68, vem outras regulamentações. Regulamentações essas que vão ditar quais serão as novas obrigações, né, que vão dar vez para as ora existentes. Além disso, né, o recolhimento dos impostos, né, ou do IVA, né, propriamente dito, CBS e IBS, vai ser feito através de uma nova guia, qual que vai ser a data de vencimento, enfim, todos esses pormenores que a gente fala no contexto tributário, né, de obrigações principais acessórias vão ser definidos em algum momento, né, após a aprovação do PLP 68. Boa. E aí pensando, por exemplo, na realidade dos micro e pequenos empreendedores, o que essa alíquota significa na prática? O que muda no dia a dia deles com a implantação do IVA? O que muda depende muito, Samara, do regime tributário.
Por que que eu costumo dizer que depende muito do regime tributário? Quando você fala no regime tributário do Simples Nacional, você tem duas vertentes, né? A primeira vertente é a substituição dos impostos que hoje estão contidos na DAS, que é a guia de recolhimento do Simples Nacional, que ele faz o recolhimento, né, no mês subsequente. Então, dentro dessa DAS, tem vários impostos contidos, entre eles CPP, IR/PJ, CSLL, o ICMS, o PIS e a COFINS. Então, para aquele empreendedor microempresário que ele vai continuar recolhendo todos os impostos dentro da DAS, teoricamente não muda nada. O que muda é que vai haver um mero intercâmbio do PIS e da COFINS pela CBS, que é uma parte do IVA dual, e a substituição do ICMS e ISS pelo IBS, que é uma outra parte desse IVA dual que nós falamos. Agora, o Simples Nacional que eventualmente vá fazer o recolhimento por fora da DAS, e o que é recolher, né, fazer recolhimento por fora? É fazer com que você, né, split, né, que você expurgue, na verdade, esse valor de IBS e CBS, recolha numa guia à parte, e porque eventualmente vai ser importante e necessário, né, para quem está comprando de você, por uma questão de tomada de crédito, que a gente também deve explorar, acredito eu, ao longo desse vídeo. Quando a gente vai para o regime de lucro presumido, por exemplo, né, aí sim, você tem algumas mudanças mais significativas, né, porque hoje o lucro presumido, por exemplo, ele recolhe PIS em uma guia, COFINS, né, numa outra guia, ICMS numa outra guia, ISS numa outra guia, enfim. Então, a forma de recolhimento não é em uma guia unificada, como é o caso do Simples Nacional. Então, na prática, você vai ter a CBS, como eu já falei, substituindo o PIS, a COFINS, ICMS e ISS, e vai ter um aumento também de alíquota, veja bem, porque hoje o lucro presumido, a título de PIS e COFINS, ele recolhe 3,65, e aí ele recolhe ICMS e ISS, né, a depender do tipo de produto ou serviço que ele está comercializando, né, então vão ser somadas essas alíquotas, né, de PIS, COFINS, ICMS e ISS, para que a gente tenha como resultado, produto final do IVA, essa alíquota estimada e projetada, como a gente já falou aqui, em 26,5%, podendo ser mais ou menos, a depender do que for aprovado aí na reforma tributária. Diego, eu fiquei pensando aqui, você comentou sobre 2 regimes tributários na nossa conversa. Você falou sobre Simples Nacional e também falou sobre lucro presumido. Quando a gente pensa sobre o olhar de Simples Nacional, você comentou que é possível recolher os impostos dentro da guia da DAS e por fora. Você consegue detalhar um pouquinho mais para a gente como funciona isso por dentro, por fora? Como que isso vai se situar pensando nesses 26,5%? Porque eu estou entendendo que dentro da DAS não teria isso, mas por fora teria? Legal, vamos lá, claro. Bem, quando a gente fala, né, da DAS, que é a unificação, né, de vários tributos em termos de recolhimento, né, só recapitulando bem rapidamente, a gente está falando de impostos como CPP, IR/PJ, CSLL, né, o PIS, a COFINS, além de ICMS e ISS. Então, na prática, né, como a gente falou, no contexto da reforma tributária que a gente unifica, né, boa parcela dos tributos sobre o consumo, a gente tem um intercâmbio, né, uma alteração desses tributos PIS, COFINS, ICMS e ISS pelo IVA, né, que na prática é o IVA dual, a CBS e IBS. Então, quem vai continuar recolhendo o IVA por dentro da DAS, por exemplo, e aí que eu vou trazer um exemplo, né, quem tem como perfil pessoa física unicamente, a princípio não se vislumbra a necessidade dele mudar a forma de recolhimento, né, dos impostos. Por quê? Porque quem é pessoa física não vai requerer créditos e essa questão não vai ser importante para ele. Agora, o microempreendedor que tem como perfil de cliente uma pessoa jurídica, esteja ela no lucro presumido ou lucro real, ela eventualmente para ela vai ser importante essa questão de créditos, uma vez que crédito no final do dia significa uma redução do preço final ou do custo, né, de aquisição de quem, né, do seu cliente. Então, muito provavelmente você vai se ver num cenário, caso você, né, opte e seja mais viável para você ficar no Simples Nacional, fazer o recolhimento desse IVA, né, que é o CBS e IBS, fora da DAS.
Por que recolher fora da DAS? Porque a legislação fala que para você transferir um crédito pela alíquota integral, né, que a princípio se está vislumbrando que vai ser 26,5%, você tem que explitar, né, tirar de dentro dessa DAS esses tributos para fazer o recolhimento por fora. Tá? Então, a princípio, essa é a grande diferença e a forma como o microempreendedor do Simples Nacional vai operacionalizar essa questão. Tem um outro ponto importante que vale a pena trazer, você falou só do Simples Nacional, mas a gente pode falar do lucro presumido. Né? O lucro presumido também é um regime característico de empresas de pequeno porte, né? Embora não seja tão frequente como Simples Nacional. Hoje, por exemplo, o lucro presumido, ele recolhe a título de PIS e COFINS 3,65%. E para simplificar um pouco aqui a história, vamos falar de uma empresa prestadora de serviço. Então, ele recolhe 3,65% de PIS e COFINS, ele pode recolher até 5% de ISS, né? Porque vamos lembrar que a alíquota de ISS é variável, varia de município para município. Então, na prática, hoje 3,65% mais 5%, hoje na prática, um prestador de serviço ele pode recolher potencialmente até 8,65% de impostos sobre o consumo, que são impostos que fazem parte dessa reforma tributária que está sendo discutida e que deve ser aprovada. Agora, quando a gente vai para o texto da reforma tributária, esse mesmo microempresário do lucro presumido, ele deve recolher potencialmente 26,5%. E por que 26,5%? Porque na prática, né, vamos lembrar, eu falei que ele recolhe 3,65% de PIS/COFINS, que vai ser substituído pela CBS, mais 5% de ISS, que vai ser substituído pela IBS. Então, na prática, a unificação desses 3 tributos que hoje ele recolhe, que vira, né, o IVA, né, ou o IVA dual, ele vai resultar em 26,5%. Entendi. Então, dependendo de quem é o seu cliente final, por exemplo, se eu for um dentista, para o meu paciente, eu vou trabalhar de uma certa forma. Se eu tiver que emitir nota fiscal para uma empresa, né, para uma grande indústria da área da saúde, eu preciso entender como é que vai se comportar a minha empresa para saber qual é o melhor regime tributário? Seria isso? É nessa linha, Samara, porque quando a gente fala de tributação, é algo, um ponto bem importante, que é algo que até então talvez não estava tão presente no contexto do microempresário e que passa a ser necessário estar, é o que a gente chama de planejamento tributário, né? Então, veja, você trouxe, né, um exemplo muito legal. Você falou assim, eu tenho como cliente, né, o meu paciente pessoa física, mas eventualmente eu atendo uma empresa, que eu tenho algum convênio para atender lá, né, os funcionários dessa empresa. Por conta dessa diferenciação, por exemplo, você precisa avaliar, né, junto com o seu contador, o que é melhor para mim do ponto de vista de carga tributária global. O que é carga tributária global? Quanto você paga de imposto, né, na soma, né, do que você pagaria, né, prestando serviço para o seu cliente pessoa física e prestando serviço para o seu cliente pessoa jurídica. Eventualmente, você vai tomar a decisão junto com o seu contador, apesar de eu ter uma questão aqui de transferência de créditos para o meu cliente lá, que é pessoa jurídica, ele não faz tanta questão, porque de repente ele também está no Simples Nacional, né, e aí você vai continuar recolhendo a DAS, né, os impostos como você já recolhe hoje, nada muda na sua vida. Então, como eu estava dizendo, Samara, você tem 2 perfis de clientes, né? Nesse exemplo que você trouxe, né? A pessoa física e a pessoa jurídica. Se você está falando de uma pessoa jurídica que também está no Simples Nacional como você, a questão de créditos, né, de transferência de créditos, não vai ser algo relevante, essencial. Agora, se você falar de um cliente pessoa jurídica que está em outro regime tributário, seja ele, por exemplo, lucro presumido ou lucro real, eventualmente você vai ter que avaliar junto com o seu contador se você, ao invés de recolher para todo mundo, né, para todos os perfis de clientes, o IVA dentro da DAS, se eventualmente não vai fazer sentido você recolher por fora. E aí eu vou um pouco além, né? Eventualmente, talvez nem faça sentido mais você estar no Simples Nacional. Talvez ir para o lucro presumido seja uma opção. É difícil definir sem fazer simulações, e aqui entra um ponto bem importante, e isso faz parte do contexto de reforma tributária.
Contexto de planejamento tributário nada mais é que você avaliar os diversos cenários, dados os perfis de clientes, fornecedores, enfim, que você tem para tomar uma melhor decisão sobre o que faz mais sentido. Né? Então, por isso que eu trouxe e disse e reforço aqui que planejamento tributário vai ser a bola da vez para todos os microempresários também, não só para empresas de grande porte. Pensando dentro dessa alíquota, Diego, que a gente falou, prevista de 26,5%, aconteceram algumas exceções, né, para alguns setores, para algumas profissões específicas. Queria que você explicasse um pouquinho para a gente como que isso vai funcionar de uma maneira mais ampla. Legal, vamos lá. Bom, dada a essencialidade e importância de alguns setores, se vislumbrou necessidade, dentro do contexto da reforma tributária, de se aplicar algumas reduções, né, para esses setores. Um dos exemplos é atividades regulamentadas, né? Então a gente está falando de advogados, engenheiros, enfim, entre outras atividades. Eles vão poder contar com uma redução de 30% da alíquota do IVA. Enquanto que, por exemplo, médicos, né, setor de saúde vão poder contar com alíquota reduzida de 60%. Obviamente eu estou trazendo aqui exemplos principais de reduções, mas quando a gente olha para o recorte, né, de microempresários, essas são as duas principais concessões, aí, reduções de alíquota de IVA. Né? Então, é claro, é importante, né, dizer que as reduções, elas foram trazidas no contexto do texto da reforma tributária, mas é super importante o microempreendedor, né, tá orientado pelo seu contador, porque são colocadas algumas condições para usufruir, né? Então, é claro, eu não vou trazer aqui porque é uma questão muito mais técnica, mas é sempre importante será que eu preencho essas condições para que eu possa usufruir dessas reduções? O mais importante no final do dia, para mim, é que, assim, né, esses setores, esses segmentos, eles vão ser beneficiados de alguma forma. E isso, por que dessa redução, né, que é importante, acho que é válido comentar aqui? É justamente para que a questão eventual de aumento de carga tributária seja minimizada de forma que o consumidor também não seja prejudicado, que ele siga consumindo, né, ou comprando, né, aquele serviço, aquele produto. A gente tem, né, Diego, setores que vão ter um benefício, né, 60% para saúde e educação, 30% para os profissionais liberais, as profissões regulamentadas. E o que acontece para quem não se encaixa dentro dessas duas frentes? A gente está falando, por exemplo, das pessoas que trabalham com tecnologia. Como fica a realidade deles com a reforma tributária? Legal, Samara. Bem, quando a gente fala de tecnologia especificamente no contexto da reforma tributária, cibersegurança foi uma parcela que foi beneficiada, né, por uma potencial e possível redução. Agora, quando a gente pega, né, as demais facetas, os demais recortes de tecnologia, eles não foram, né, contemplados por nenhuma redução. Isso significa, na prática, que para esses profissionais, para essas empresas, vão ser necessários uma tomada de decisão sobre o que é melhor para ele em termos tributários. Como, por exemplo, né, continuar no Simples Nacional, recolhendo, né, o IVA dentro da DAS ou fora da DAS, ou eventualmente migrar para o lucro presumido, ou vice-versa. Né? Existem muitas variáveis que vão ditar o que é melhor para cada tipo de empresa, não é nem cada tipo especificamente de setor. Né? Porque, por exemplo, é diferente você ter um cliente pessoa física e você ter um cliente pessoa jurídica que eventualmente vai demandar a tomada de créditos, né? Então, essa é uma das variáveis no contexto da reforma tributária que todos os microempreendedores vão se ver, né, sendo obrigados, digamos assim, de alguma forma, a observar para que ele tome as melhores decisões tributariamente falando e que para continue tendo competitividade e não tenha custos tributários majorados. E, naturalmente, aqui acho que vai a recomendação indica de contar com um bom contador que seja super atualizado com a questão da reforma. Com todas essas mudanças no sistema tributário, isso vai acontecer logo no começo do ano que vem? Tem um longo caminho pela frente? Qual que é essa trajetória de como ele precisa se organizar para as mudanças que estão por vir? Legal. Eu acho que eu dividiria em duas partes, né? A forma como o empreendedor, o microempresário, ele pode se preparar para esse movimento, para essa mudança que vem pela frente.
A primeira, naturalmente, é consumir conteúdos como esse, né? E outros que falam do que muda na vida, né, do microempresário. Então, entender o básico de reforma tributária vai ser importante, ainda que você conte com a figura de um contador. O porquê disso? Porque no novo contexto da reforma tributária, você, como microempreendedor, vai ter que tomar decisões importantes para se manter competitivo, como, por exemplo, precificação. Então, você vai ter que aprender a precificar de uma forma assertiva para você manter margem de lucro, se manter competitivo. Outra questão, você tem que avaliar, por exemplo, qual que é o melhor regime tributário para você, porque a depender do perfil de cliente que você tem, a pessoa física ou pessoa jurídica, isso também vai fazer bastante diferença. Se a sua empresa estiver no contexto do split payment, você potencialmente vai ter um reflexo ali, impacto em termos de fluxo de caixa. Então é importante você também considerar mais essa variável. E o segundo passo é contar realmente com o contador como alguém que vai te guiar, te orientar para tomar as melhores decisões em termos de escolha de regime tributário, né, em termos de forma de recolhimento de impostos, caso você, né, se enquadre ou seja melhor para você ser Simples Nacional, você recolher o IVA, né, como eu citei aqui, por dentro ou por fora, enfim. Então, acho que se atendendo, né, né, esses dois pontos, eu acho que é um bom caminho para se preparar, né, ao longo de 25, e vale lembrar, né, Samara, a reforma tributária está logo aí, então quanto antes começar, melhor. Outro ponto aqui, Diego, que eu queria que você explicasse para a gente ok, o cliente ele pode fazer uso desses créditos tributários, mas e o micro e pequeno empreendedor? Dentro dessas opções de regime tributário, Simples Nacional e lucro presumido, como esses créditos funcionam na dinâmica deles? Legal, acho que é um bom ponto, Samara. A gente explorou, acho que a questão de crédito muito sobre a ótica de quem compra, né, do cliente, né, desse microempreendedor, mas também é importante trazer o impacto, né, dessa questão dos créditos tributários sobre a ótica do próprio microempresário, né, porque afinal de contas, a depender do negócio que ele tem, ele vai adquirir produtos, serviços que são parte dos insumos, são questões necessárias para que ele possa prestar ou vender aquele serviço. Quando a gente fala, por exemplo, do Simples Nacional, no contexto da reforma tributária, a tomada de crédito, caso ele faça o recolhimento dentro da DAS, não vai ser admitida, né? Então, acho que esse é um ponto bem importante. A partir do momento que ele faz esse recolhimento do IVA por fora da DAS, aí sim, o que você compra de insumo e o custo desse produto ou serviço que é considerado insumo para a sua atividade, ela vai ser permitida a tomada de crédito. Quando a gente vai para o outro regime tributário, que é o lucro presumido, aí sim, o lucro presumido, não, a princípio não existe uma restrição, né? Hoje é importante lembrar, né, que no contexto, né, da sistemática atual, por exemplo, para PIS e COFINS não é admitido o crédito, e no contexto da reforma tributária, você vai ter essa possibilidade de tomada de crédito, né, do IVA, né? Lembrando que o PIS e COFINS, como eu falei, vai ser substituído pelo IVA e você vai poder tomar o crédito e eventualmente isso vai ajudar você no contexto de abatimento dos impostos que você tem a pagar no final do mês, né? Boa, Diego, foi ótimo ter você aqui. Eu acho que essas explicações são fundamentais para quem está começando a acompanhar agora o tema da reforma tributária, até porque a reforma tributária ela vai trazer muitas mudanças para a realidade das pessoas de uma forma geral, né? E com o planejamento tributário certo e o apoio da Contabilizei, é possível entender na prática qual vai ser o real impacto na vida das pessoas. E ainda permite que você consiga tomar as melhores decisões para o futuro do seu negócio. Aliás, já que você está por aqui, inscreva-se no nosso canal e compartilhe esse vídeo com outros empreendedores. Ainda ficou com dúvida? Deixa aqui nos comentários que os nossos especialistas vão responder para você. Aproveite e assista a nossa playlist completa sobre reforma tributária. Muito obrigada e até a próxima, pessoal!